Ele é meu primo, mas só que ele, ao invés de... Eu, ao contrário dele, eu me segurei mais a cultura, a língua, de manter, sabe? Mesmo com as dificuldades, assim, da cidade. E meu primo não, meu primo ele quis esquecer a cultura, quis sumir, sabe? Falando que a cultura não é importante e tudo, a cultura dos brancos é mais importante. Aí quando nós chegamos na universidade, o meu professor levou ele para falar sobre a cultura, essas coisas, e ele Deu não certo de sabia quase baixar? nada da nossa Deu certo de baixar o cultura, dez? da própria língua. E ele sempre perguntava para mim, e eu falava para ele, sabe? E muitas das vezes, assim, lá nessa cidade de Arona lá, eu vejo os jovens, assim, querendo não ser indígena, sabe? Tem vergonha da língua, porque é na cidade, tem vergonha de falar errado, por causa do sotaque, né? Aí, quando eu entrei na universidade, isso mudou, assim, minha mente, sabe? E, e eu vejo essas dificuldades, assim, igual o que estava palestrando agora cedo, né? Eu tinha um amigo meu, ele faleceu. Ele fazia curso de filosofia e um professor falou para ele e disse que ele não podia fazer filosofia, porque para fazer filosofia ele tinha que aprender a falar o português primeiro. E, e isso assim me chocou bastante. Porque, e ele me falava todas as vezes ele me falava que ia desistir, que o curso de filosofia não era bom para ele e tudo. Aí eu faço o curso de licenciatura em Educação do Campo, que é um curso que busca ter diálogo com os povos dos campos, os povos indígenas, ribeirinhos, busca esse... Aí eu peguei e convidei ele para sair da licenciatura, da filosofia e fazer o curso de licenciatura em Educação do Campo. E quando ele chegou no curso de licenciatura, ele gostou muito, ele mudou, ele... E eu acho que, assim, na universidade, quando você chega, um indígena chega numa universidade, assim, e, e se sente, assim, bem tratado, respeitado, eu acho que isso faz com que ele se sinta bem e ajuda a terminar o curso, né? E quando ele chegou no curso de licenciatura em Educação do Campo, ele mudou. Aí, só que eu vejo esse curso, tem o tempo comunidade e o tempo universidade. O tempo comunidade, quando nós vai para, como se fosse a intercultural aqui, mas só que lá é 2 meses na universidade e 1 mês na comunidade. Aí só que eu fico pensando, às vezes, vamos supor, que os rituais não esperam o tempo comunidade, os rituais da aldeia não esperam o tempo comunidade para ter os rituais, né? Como, por exemplo, o retorno do povo Calajá, que é o ritual de passagem dos jovens, né? Que sempre acontece em março. Mas se o tempo de comunidade for em abril ou em junho, o ritual não vai esperar o tempo de comunidade. Aí se é um curso assim que trabalha, se é um curso que trabalha os dois, assim, tenta ter esse diálogo, por que no negócio, não dá negócio a ele, né? Tipo, tipo assim, tem que esperar o tempo de comunidade para poder ir na comunidade, sendo que o ritual às vezes acontece em março e muitas das vezes os meninos chavantes mesmo, eles vão pro ritual deles e tá perdendo a aula e tudo, mas é um curso que tenta trabalhar, ter esse diálogo e não acontece. Aí eu acho que esses cursos assim,
que tenta ter esses diálogos assim, tem que entender um pouquinho mais, né, sobre essas questões. E eu acho que é isso só. Eu não sou muito acostumado com isso. Makati maçã, Diburoti maçã e Arcavererá, percação. Bom dia, tudo bem com vocês, parentes? Bom dia para vocês que não são indígenas. Eu me chamo Carla, assim como ela me apresentou. Sou Vissu. Carla, me registraram no cartório, né, sem minha permissão. Não sabia me defender, mas meu nome, dado pelo meu avô, que foi um grande comum, pajé, é Vissu. Eu sou do povo dessano. Eu sou mestranda em antropologia. Eu também sou administradora do Centro de Medicina Indígena, a qual, na palestra do Gerson Baniva, ele mencionou por 2, 3 vezes. Pode falar. Epistemologia indígena, as cosmovisões e modos de criar e registrar conhecimentos, né? Esse é o tema, né, do que eu vou pautar. O que são epistemologias indígenas? Antes de eu entrar na universidade, na academia, eu não tinha noção do que era, do que se tratava essa palavra epistemologias. Em cada slide eu fui colocando o registro, as fotos, né? Esse aqui é o Pepegas UFAM, onde eu estou estudando, fazendo o meu mestrado. E eu fui colocando o registro do que acontece, do que nós, como pesquisadores indígenas e acadêmicos, a gente vai trabalhando e também o tempo todo se ressignificando, certamente, em uma academia que nunca foi construída para nós. Então, eu coloquei sistemas próprios de produção e de transmissão de conhecimento, né? Nada mais que epistemologias indígenas são nossas formas de produzir conhecimentos. Assim como o Gerson falou, né? Nossos modos de produzir conhecimentos são distintos da ciência ocidental. Então, a gente tem nossas formas próprias de produzir esse sistema de conhecimento. E principalmente a partir da oralidade. Mas a oralidade não significa também só o falar. É no silêncio, é no olhar, nos cantos, nas pinturas. E é a nossa conexão do nosso corpo com o nosso território e com todos aqueles elementos do mundo terrestre que existe nesse universo. Então, são múltiplas formas de conhecer o mundo. E nós falamos que a nossa criação do mundo, da vida e dos humanos, ele é a partir da terra. Então, é dessa forma que no Alto Rio Negro, né, nós somos 23 povos, e no local onde eu trabalho, que é o Centro de Medicina Indígena, são 3 povos, né? Tucano, Dessano e Tuiuca, e no colegiado indígena, no Pepegas UFAM, são 13 povos indígenas do Amazonas, fora do estado do Amazonas e fora do Brasil. Então, dessa forma, a gente também vai ocupando essa academia e, dessa forma, territorializando um espaço, como eu falei, que certamente nunca foi construído para nós. Aí, então, são essas atividades que a gente trabalha. Eu coloquei, né, o Jácara, que é um pesquisador antropólogo, meu tio, que também faz parte desse programa. Ele está fazendo uma defumação em um evento que acontece dentro da UFAM. E essa outra foto é o João Paulo, né, que é o fundador do Centro de Medicina Indígena. Esse é o irmão dele defumando o cigarro nele no dia da posse, quando ele assumiu como professor visitante dentro da UFAM e dentro desse programa de pós-graduação em antropologia. Aí, nisso, cosmovisões indígenas, eu coloquei integração entre humanos, natureza, seres e espíritos. Assim bem como o Jesse colocou, né? Porque nós não entendemos apenas por humanos que somos nós, né? Que tem um corpo físico, biológico, que se alimenta, que fala, que tem comunicação.
nós entendemos que, além de nós, existem outros seres que nós não conseguimos enxergar, não conseguimos nos comunicar, mas eles existem. Eles são donos dessa natureza em que a gente precisa dela para a gente viver. São donos da terra, são donos das rochas, são donos dos rios, do vento, do céu. E nós entendemos também que esse planeta Terra, ele não é único. Existem outros mundos e a gente não divide nosso corpo desses elementos do mundo terrestre que eu citei. Meu corpo, ele é uma síntese de todos esses elementos. Se tem natureza, se tem terra, se tem água, esses elementos também estão dentro do meu corpo. Por isso que a gente fala que o tempo todo nós estamos em conexões com esses elementos. Então, a partir disso que são nossas cosmovisões indígenas. Diferente da academia ocidental, nossa forma também de aprender é diferente. Não é que nem na academia que a gente já entra, onde tem esse quadrado que o Gerson estava falando, né? A gente tem que se inserir nele para a gente ser reconhecida. Mas a nossa forma de entender, ter relação com esse mundo visível e invisível é para a gente fundamental, para a gente se formar como pessoas dentro da nossa sociedade. Produção de conhecimento. Nessa foto, eu coloquei a foto do meu pai, né? Ele está fazendo o Bacessé, que é uma prática, uma tecnologia de cuidado de saúde, a forma como a gente trata a saúde das pessoas, em geral, no Centro de Medicina Indígena, que é a partir do Bacessé. O João Paulo também, que fundou essa casa, ele traduziu isso para que a academia pudesse entender como uma forma metafísica e metaquímica. Então, esse é o trabalho que a gente faz no centro. Aí, na foto de baixo, eu coloquei a minha mãe cuidando das plantas medicinais. A minha pesquisa dentro do Pepegaso FAM, ela é relacionada a essas mulheres, né, que cuidam da saúde a partir dessas tecnologias indígenas. E, a partir da minha vivência no Centro de Medicina Indígena, eu entrei no meu mestrado. Eu nunca quis ser antropóloga, não fazia parte do meu objetivo. Mas, na minha convivência com vários homens, indígenas e não indígenas, falando sobre o cuidado, sobre a saúde das mulheres, eu me sentia incomodada, inquieta, e, a partir disso, eu entro na antropologia para mim mesmo representar essas mulheres e falar por elas. Então, eu coloquei foto da minha mãe cuidando das plantas delas. Aí, quando eu falo da produção do conhecimento, eu coloquei a compreensão de todos os elementos do mundo terrestre, como eu acabei de mencionar no slide anterior, educação distinta da academia ocidental. Quando eu falo sobre a academia distinta da academia ocidental, eu sempre reforço que o nosso modo de aprender é a partir da oralidade. A gente não usa caderno, nem caneta, a gente não anota, a gente não tem horários fixos, salas fechadas. Nossa forma de aprender é em outros lugares. É nas casas de saber, é na roça, é na floresta, é no café da manhã compartilhado, é no banho compartilhado, é andando de canoa, é no trabalho coletivo das comunidades. É a partir desses momentos que a gente constrói nosso conhecimento. Mas isso é uma outra forma de construir conhecimentos. Então, quando a gente fala sobre nossa educação, a gente está falando desse nosso modo diferente de produzir, não igual à academia. Por isso, quando a gente entra dentro de uma academia, qualquer uma pessoa indígena sente essa dificuldade e o desafio, porque ela já tem, né, padrões que a gente tem que se inserir, escrever certo, saber falar, e a gente não constrói conhecimento a partir dessa lógica. Aí, sonhos, rituais, formações, né? Aí, para a gente entender sobre nós, para a gente cuidar, né? Já que nós, como pessoas indígenas do movimento indígena, a gente fala muito sobre bem-estar. Então, para a gente bem-estar com a nossa saúde, com nossos corpos, a gente também tem que estar, né, em contato com o nosso território. Quando nós saímos do nosso território para se inserir, né, nesse contexto urbano, a gente não deixa de ser indígena. Eu nunca deixei de ser dessana, sempre fui, eu sou, para qualquer lugar que eu vou.
Eu sou falante da língua tucano, eu gosto de falar na minha língua, né, materna, porque a minha língua dessana ela foi extinta com a chegada da colonização dentro do meu território. Então, quando nós estamos, né, praticando rituais, formações, é o momento certo, né, onde nós estamos produzindo esses conhecimentos que são fundamentais para a nossa vida. Aí aqui coloquei transmissão dos saberes, né, que a oralidade, como eu falei, ela é fundamental, porque a partir da oralidade que a gente aprende, a gente se forma pessoas e se especializa, e também a partir da oralidade, né, que a gente vive, porque ela é essencial para a nossa existência. Em narrativas e cantos rituais, a gente aprende a partir da oralidade, como eu falei. O tempo todo estou falando, reforçando sobre essa oralidade, porque, de fato, né, é a partir dela que a gente vive. Aprendizagem pela convivência e prática. Diferente do mundo ocidental também, quando a gente está aprendendo alguma coisa, nossas avós, nossas mães, né, porque a gente se forma pessoas a partir de outras pessoas. Eu sempre digo que eu me formei mulher a partir de outras mulheres. Minhas avós, minha mãe, minhas tias, minhas primas, mas isso dentro da comunidade. Então, elas nunca pegam na nossa mão e falam pra gente: é assim que descasca uma mandioca, é assim que se planta uma mandioca. Mas são outras cosmovisões. A gente acompanha o tempo, né, através desses elementos do mundo terrestre que eu citei. Aqui eu não coloquei, eu esqueci de colocar. Mas a gente acompanha o tempo através das estrelas, através do sol, através dos animais, através do canto dos pássaros e através do sonho, que também para nós ela é uma comunicação. Ela nos avisa quando algo ruim está chegando, o luto está chegando, quando o momento de alegria está chegando. Então, quando a gente vai aprender, é a partir dessa oralidade. As pessoas falam e a gente tem que observar para aprender. Nessa foto que eu coloquei aqui, o meu pai está ensinando os jovens a tocar essa flauta do cariçu, já que eles iam apresentar em uma festa, né, dos povos indígenas que ia acontecer na maloca que fica lá em Manaus, no bairro Parque das Tribos. Aí, forma de registro, né? Pinturas corporais e grafismos, porque o grafismo para nós, ele não é apenas traço para a gente mostrar que somos indígenas. Para nós, povos do Alto Rio Negro, né, especificamente do meu povo dessano e tucano, ele tem uma história, ele também não tem um significado. Ele não diz que para dizer que a gente existe, mas ele tem uma história. E dentro das nossas teorias, ele já existiu na criação do mundo, da vida e dos imunes também. Ele não foi criado nem inventado. Quando a gente fala de grafismo, a gente está falando de histórias também e do porquê que ele existe. E ela também tem essa interligação, né, com sociedade, com saúde, com política, com o bem viver. Artefatos e objetos de rituais. Artefatos, embora que muitos nossos artefatos elas foram roubadas, né, de uma forma violenta dentro dos nossos territórios, ainda mantemos muito desses artefatos que também traz a comunicação e ensinamento para nós. Para que servem os artefatos? É para os rituais, mas também nem todo mundo pode pegar. Assim como na sociedade não indígena existem essas éticas, né? Na nossa sociedade também tem. Nós temos nossas éticas que a gente tem que cumprir para ter qualidade de vida boa. Aí tem esses lugares sagrados e paisagens culturais. Lugares sagrados, né, que foram traduzidos, na verdade, como lugares sagrados para literatura, né? Porque para nós não são lugares, são casas que pertencem a alguém. Assim como minha casa pertence a mim e eu não quero que ninguém entre. E a gente vive o tempo todo desrespeitando esses lugares. E desde que eu entrei na antropologia, eu venho falando sobre isso, né? Sobre o desequilíbrio desse planeta, que também é a partir desse desrespeito que acontece com os seres que são donos desses lugares. Que para nós, povos indígenas, são respeitados, mas para o povo não indígena, não.
Um dia eu estava conversando com um pajé do Centro de Medicina Indígena, aí ele fez um comentário assim, né, que me fez refletir bastante. Ele falou assim: os brancos, eles são tão preocupados com o mundo do capitalismo que eles são capazes de matar um rio, transformar o rio em uma avenida. Eles são capazes de transformar a praia onde não existia. Mas e as vidas que eles mataram ao destruir esse rio? Para onde foi? E as vidas que eles mataram para tirar aquela areia do tal lugar? Para onde foram? Estão revoltados. E é por isso que o mundo está desequilibrado e vem acontecendo as mudanças climáticas. As mudanças climáticas, elas não vêm só do esgoto, do lixo, do desmatamento, mas também da falta do cuidado do nosso próprio corpo e da falta de respeito com esses seres que têm as suas casas e que a gente fica o tempo todo destruindo. Cantos e cerimônias. Os nossos cantos também, eles têm um grande significado e sentido para nossas vidas. A gente canta quando está feliz, quando está triste, quando está se comunicando, quando está saudando. E tem momentos certos, né, de festa, quando a gente está celebrando alguma coisa. E as cerimônias? As cerimônias que muitas vezes foram vistas pela colonização como coisas ruins. E por isso que no nosso território teve a queimada de malocas, né, de casas de saber. E a gente também, dentro da academia, a gente está desconstruindo essas palavras, né? Eu não gosto muito de usar essa palavra maloca, porque maloca foi uma tradução deixada pela colonização quando ela teve contato com nossos territórios. Então, aí eles traduziam na chave da religião, né? Maloca. Não é maloca, é uma casa de saber, que é uma casa também fundamental, onde se constrói conhecimento. Aí, registros contemporâneos, como é que a gente vem registrando atualmente, né, nossos conhecimentos. Como eu estou representando o Pepegas UFAM e o colegiado indígena, eu coloquei algumas, né, 2 imagens, que é sobre livros pesquisas indígenas, lá no Programa de Saúde e Antropologia Indígena, ou de Antropologia Social, no Pepegas UFAM, já tem vários pesquisadores que já lançaram livros, porque eles já estão há muito tempo, né, como pesquisadores. Coloquei a foto do Dr. Justino Tuiuca e Dr. Jácara, que eles já têm vários, né, exemplares que eles já produziram. Aí na outra foto eu coloquei a Cileuza, que também é uma doutoranda do Pofudessano, e ela pesquisa sobre as cerâmicas. E ela sempre está levando essas cerâmicas para todo evento que ela vai participar. E ela leva esse registro, né, do que ela trabalha em todos os lugares. Ela estava, últimos tempos, em Finlândia, e ela levou também as cerâmicas para falar, né, dessa tecnologia específica das mulheres do Alto Rio Negro, que são muitas mulheres que produzem essas cerâmicas, mas não só para comercializar, mas porque também faz parte da reconstrução de tudo aquilo que nos foi tirado quando os colonizadores tiveram contato com o nosso território. Aí, fotografia e documentos. O colegiado indígena ele é cheio de registro, né, como imagem do que a gente trabalha e documentários. Tem vários artigos publicados por nós, que somos pesquisadores daquele programa. Participamos muitos também de exposições, mídias digitais. Eu não consegui, né, por falta de tempo, colocar todas essas informações, essas imagens nesses meus slides, mas o que eu trago é que a gente tem, né, quando vocês forem por lá, por Manaus, vocês podem visitar o nosso espaço. Ele é um espaço que é diferenciado de outras academias. No nosso lugar tem redes onde a gente possa descansar. Ele é todo grafitado com o grafismo, né, de todos os povos que estudam naquele pós-graduação. E também a gente tem uma cozinha, onde a gente cozinha nossa comida da forma que a gente come. E então a gente não se alimenta no RU. E lá, mas também para a gente conquistar esses mínimos detalhes, foi o resultado de uma grande luta também de quem esteve antes de mim, né? Inclusive o João Paulo, o Justino, o Jácara, o Rivelino.
eles que lutaram para que outras pessoas estivessem ocupando aquele lugar. Território e memória. Aí eu coloquei uma imagem da minha comunidade, que fica a tríplice fronteira com Colômbia, no Alto Rio Negro, num lugar conhecido como Cabeça do Cachorro, né, aqui no Amazonas, onde ocupa povos. Nessa minha comunidade ocupa povos tucano, dessano e rúpida, falantes da língua tucano. Aí o território como fonte de conhecimento, porque o conhecimento que eu tenho antes de entrar na academia ocidental está lá naquele lugar. Foi lá que eu aprendi, né? Porque lá eu nunca me preocupei em calçar sandália, andava descalça, gostava de sentir cheiro de terra queimada, gostava de ir no roçado, gosto de andar de canoa, nadar, e nunca não existe uma escola dentro da minha comunidade onde ensina a gente a nadar, andar de canoa, mas a gente vai aprendendo, porque isso faz parte da nossa vida, e dessa forma a gente vai vivendo, e o nosso bem-estar está dentro do território. Quando a gente sai do nosso território, a gente vai dito, né, em busca de uma vida melhor, a gente vai para uma cidade. Mas isso é uma mera ilusão, porque quando a gente vai, como o parente estava falando, né, essa colonização, ela é tão forte que ela permeia ainda dentro da nossa sociedade. A gente acha que nós vencemos dela aos poucos, mas eu sempre digo que a gente não venceu, né? Eu lembrei quando o Gerson falou também sobre isso. É muito difícil a gente quebrar essa barreira da colonização, porque ela está o tempo todo permeado dentro da nossa sociedade. Ela está dentro da minha casa quando eu não consigo ensinar minha filha a falar tucano. Ela está dentro da minha casa quando eu não consigo fazer com que ela coma, né, da minha comida. Eu sempre falo muito sobre isso. Falar sobre nós, povos indígenas, e sobre esse contato que a gente está em contexto urbano. Mas, ao mesmo tempo, ele traz esse lado negativo, mas também ele traz o seu lado positivo. Porque se eu não tivesse aprendido a falar português, eu não estaria aqui. Eu não estaria dentro de uma academia se eu não tivesse aprendido a escrever português. Eu sei que várias mulheres, né, dentro do meu território, elas foram silenciadas, mas ao mesmo tempo também elas foram proibidas, né, de frequentar e de se fazer sua representatividade representando as mulheres. Então, quando eu estou dentro da UFAM falando por elas, falando por esse território. E o tempo todo eu lembro que é aquele território que eu pertenço, não aquele território da UFAM. E também a gente vem discutindo muito na UFAM sobre essa questão, né? Que a academia, ela está de fato trazendo positividade para nós, ou ela é uma armadilha para nos segurar, para que a gente entre em uma academia e nunca mais consiga sair de lá. Aí a gente sempre usa o exemplo do matapi, né? Que matapi é uma armadilha para pegar peixe. O peixe entra e não sai de lá. Então a gente vem discutindo muito também sobre isso na UFAM, né? Que a academia tem se tornado esse matapi para os povos indígenas, onde a gente entra, muitas vezes a gente não consegue mais sair dentro desse sistema, né, chamado academia, porque a gente quer ficar lá, a gente quer estar lá. A gente acha que estando lá, nós vamos conseguir várias coisas, né, para o nosso território. Aí eu coloquei aqui também sobre proteção territorial e continuidade dos saberes. Ao mesmo tempo que eu falo sobre isso, eu também defendo, né, de nós estar nessa academia e dentro do contexto urbano, como eu bem falei, né? A gente não